Capítulo 16. Na terra do Egito, eles cairão. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos no Egito, onde morrereis. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados, para morar na terra de Judá, tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei, e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Arcão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entravam na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós outros, para mal e para eliminar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão, morrerão a espada e a fome, e serão objeto de maldição, enquanto desprezo e opróbrio. Jeremias 42, versículos 15 e 16, 43, versículos 4 a 7, 44, versículo 11 e 12. De tempos em tempos, para relaxar e fugir do mundo em que estou vivendo em fé, eu dirijo cerca de 40 quilômetros a sudoeste até o Memorial Stadium, em Baltimore, para assistir ao time de beisebol do Orioles. Por algumas horas, eu permaneço em um mundo definido por linhas precisas e padrões geométricos. Cada ação no campo de jogo é graciosa e equilibrada. O comportamento amador não é tolerado. Jogadas de grande complexidade física são realizadas com extrema perícia e habilidade. Os erros são instantaneamente identificados e suas consequências imediatamente vivenciadas. Infrações às regras do jogo são punidas na hora. A conduta irregular é banida. A pessoa que se recusa a jogar de acordo com as regras é sumariamente eliminada do jogo. Um desempenho espetacular é reconhecido e aplaudido na hora. Enquanto o jogo está sendo disputado, pessoas de temperamentos, de valores morais e religiosos e de históricos culturais totalmente diferentes apoiam o mesmo objetivo e os meios para alcançá-lo. Quando o jogo termina, todos sabem quem ganhou ou perdeu. É um mundo em que toda incerteza é banida, um mundo no qual todas as coisas são claras e óbvias. Mais tarde, toda a experiência é resumida por inflexível vocabulário de números, com precisão até a terceira casa decimal. O mundo para o qual retorno quando o jogo termina contém todos os elementos visíveis naquela partida: elegância e deselegância, graça e descontrole, vitória e derrota, diversidade e unidade, recompensa e punição, limites e riscos, excelência e indolência, mas com uma grande diferença. Em vez de serem claramente definidos, eles aparecem desordenadamente. O que está acontecendo em um momento particular quase nunca é claramente exato. Nenhuma das linhas é precisa. Os limites não são bem definidos. Os objetivos não são comuns.
e os meios para alcançá-los estão em constante conflito. Quando eu deixo aquele mundo de padrões geométricos claramente iluminados, vislumbro meu caminho por entre borrões indefinidos, tentando discernir o significado das formas e silhuetas por todos os meios possíveis. Meu relógio digital, apesar de toda sua precisão tecnológica, nunca me informa se estou no começo, no meio ou fim de uma experiência. Ao final do dia, da semana ou do ano, não há acordo sobre quem venceu e quem perdeu. A alternativa egípcia. Quando os israelitas se cansaram de viver pela fé, eles caminharam cerca de 400 quilômetros a sudoeste, na direção do Egito, onde tudo era claro e preciso. Eles levaram Jeremias consigo. Durante toda a sua vida, Jeremias havia pregado uma fé que era intensamente pessoal. Ao contrário, o Egito organizou uma religião que era impessoalmente burocrática. A suprema ironia da vida do profeta foi haver terminado seus dias no Egito, um lugar que representava tudo aquilo que ele sempre censurou. Essa não foi a primeira vez que Israel fez isso. A alternativa egípcia à fé tomava o corpo novamente. Quando Abraão, pai de todos os que vivem pela fé, cansou-se de viver por ela, ele rumou ao Egito. Gênesis 12, versículos 10 ao 20. Ele esperava encontrar segurança entre os egípcios, mas em vez disso, mergulhou na mentira e fez concessões. A experiência de Abraão no Egito beirou o desastre no que tange ao desenvolvimento da fé, no qual ele era o pioneiro de Deus. A época do Êxodo, após os hebreus terem sido libertos da escravidão do Egito e serem treinados a viver pela fé no deserto, o desejo de voltar para a antiga condição era constante. É verdade que lá viviam como escravos, porém, pelo menos, desfrutavam de certa segurança. Eles sabiam o que esperar. A nuvem que os guiava era inconsistente como sucessor às sólidas e permanentes pirâmides. Mais tarde, quando a monarquia estava no apogeu, Salomão incorporou convicções egípcias à vida de fé ao casar-se com a filha de Faraó. 1 Reis 9, versículo 16. À época, aquela deve ter parecido uma grande ideia, viver pela fé na terra prometida, mas ter ao lado a segurança egípcia. A aliança matrimonial com o Egito foi a primeira de muitas. Salomão, tendo uma vez se comprometido à vida de fé, viu-se desesperadamente envolvido nas tentativas de assegurar o seu reinado, casando-se com mulheres dos reinos vizinhos. 1 Reis 11, versículos 1 ao 8. Assim, não foi por falta de precedentes que Israel, na enorme confusão e desordem que se instalou após a queda de Jerusalém em 586 a.C., sucumbiu à antiga atração do Egito. Não há nada mais difícil que viver com espontaneidade, esperança e virtude pela fé. E jamais houve um período em que as condições externas eram mais adversas a este viver do que aqueles dias confusos e devastadores que seguiram a invasão babilônia. O templo, centro de culto por quase meio milênio, estava em ruínas. O ritual, rico em referências e significado, fora abolido. As vozes dos sacerdotes, que haviam proferido palavras de afirmação por décadas, jaziam silentes. Apesar deste cenário traumático, Jeremias reafirmou ao povo a necessidade de deixar suas lágrimas de lado e começar uma nova vida de fé. Para os israelenses, era muito mais fácil procurar refúgio no Egito. Assim, lá foram eles. Em terras egípcias, não havia incertezas, riscos ou ambiguidade. Cada detalhe dessa vida e da próxima levava em conta o Egito. As terras egípcias eram geograficamente bem determinadas. O grande rio Nilo, uma linha de vida verde atravessando o deserto árido, dividia o país.
Ao longo do rio havia vida, longe de suas margens havia morte. Não havia mistérios montanhosos, vales imprevisíveis ou situações inesperadas. Somente havia o grande rio fluindo, placidamente, em ritmo conhecido, previsível em suas mudanças sazonais. Toda a vida, animal e vegetal, dependia de sua relação com o rio. O Egito era claro arquitetonicamente. As pirâmides e templos destacavam-se no horizonte em linhas precisas. A exatidão matemática de suas construções era impressionante. Tudo era expressivo naqueles monumentos. As pirâmides organizavam e demarcavam as incertezas da morte. As estátuas e estruturas dos templos denunciavam as ambiguidades da vida. Entre o céu límpido do Egito e as areias do deserto, formas lavradas e esculpidas estruturavam a realidade com tal megalomaníaca arrogância que todas as formas de ansiedade eram banidas. Se houvesse dúvidas sobre o significado de uma iniciativa, elas seriam destruídas pelo intimidante expediente de torná-la maior. O Egito era claro teologicamente. O invisível era traduzido em visível. Todos os deuses eram representados por imagens. Simplesmente, tudo que pudesse ser mais humano era reduzido a algo inferior. O gato, o falcão, a hiena, o touro, a íbis eram imagens dos deuses egípcios. Cada imagem era estilizada e, com isso, todo sobrenatural era eliminado. A espontaneidade era uma virtude desconhecida. Era uma religião de absoluto controle. Toda a realidade ficava restrita à superfície lisa da pedra, na anônima linguagem dos números. O Egito era claro socialmente. Cada pessoa possuía um lugar hierárquico bem definido. O rei postava-se no ápice da pirâmide social e o escravo mais humilde na base, com todas as outras classes entre os dois. A diminuição da pessoa era compensada pelo conhecimento do lugar a que ela pertencia. Onde havia menos honra, também havia menos responsabilidades. Onde havia menos por que esperar, também havia menos por se lidar. O Egito era o memorial stadium do mundo antigo, fronteiras bem delimitadas, regras estabelecidas e conhecidas, uma clara separação entre os jogadores, a casa real e os espectadores, todo o resto. Todos os deuses representados em imagens conhecidas, de modo que qualquer um sabia quem era quem. Você não pode identificar os jogadores sem a escalação. E, acima de tudo, números. Tudo era relacionado com a geometria, a trigonometria e a aritmética, linhas retas, ângulos agudos e estatísticas. A claridade da fé. Existe visibilidade e clareza na vida de fé, sublimes e amplas harmônicas, significados profundos e satisfatórios, experiências ricas e consistentes. Entretanto, isso se desenvolve do interior. Não podem ser impostas sem esse pressuposto. Não é possível precipitá-las. Não se trata de, apressadamente, dispor coisas mortas em mosaico velho, mas forças vivas em grande equilíbrio. Elas são orgânicas e pessoais, não mecânicas e institucionais. A fé invade a confusão, não a elimina. A paz se desenvolve em meio ao caos. A harmonia é alcançada de maneira vagarosa, quieta e oportuna, assim como os efeitos do sol e da luz. Tais claridades resultam de um corajoso compromisso com Deus, e não pelo fato de controlar ou ser controlado pelos outros. Elas surgem de se aprofundar nos mistérios da vontade e do amor de Deus,
e não de atitudes morais e cautelosos que reduzem os riscos e asseguram a autoimportância. Essas claridades somente podem ser vivenciadas em atos de fé e reconhecidas com os olhos da fé. A vida de Jeremias foi brilhantemente abastecida de tais experiências, mas elas sempre estiveram rodeadas por grande confusão e desesperança. Alternando devoção e desânimo, Jeremias duvidava de si e de Deus. Entretanto, essas agonias internas pareceram jamais interferir em sua vocação e compromisso. Ele argumentou com Deus, porém nunca o abandonou. Sua posição central era bem clara. Era com Deus que ele tinha de prestar contas. Ele era profundamente comprometido com a aliança de Deus e constante em sua compreensão de moralidade. Jeremias permanecia firme em sua esperança na misericórdia de Deus. Porém, o fato de estar seguro com respeito a Deus não significa que era sempre seguro com relação a si mesmo. Muito menos, o mundo ao seu redor tornou-se mais claro. Este permanecia em permanente distúrbio e permanecerá sempre. Há um momento neste último capítulo da vida de Jeremias em que a confusão e a desordem parecem ter seus dias contados. Este momento ocorre após a queda de Jerusalém e pouco antes da fuga para o Egito. O cenário era o mais sombrio possível. Então, este singular momento luminoso na vida de Jeremias acontece. Cada detalhe da vida de fé é marcada claramente contra a lúgubre desordem das ruas de Jerusalém, destruídas pelo pecado e a falsa ordem superficial da alternativa egípcia. A cidade havia sido tomada pelos exércitos babilônios, como Jeremias exaustivamente advertia. Todas as pessoas foram reunidas e enviadas ao exílio, como Jeremias prognosticara. As mentiras dos falsos profetas e sacerdotes foram impiedosamente evidenciadas. A integridade da pregação de Jeremias foi confirmada. Ele foi aprisionado com os demais. Alguns dentre o povo mais pobre, visto como fracos e sem valor, nem foram considerados como prisioneiros e ficaram para trás. A jornada forçada para vencer os mais de 1.100 quilômetros de terras áridas até a Babilônia havia começado. Entretanto, quando eles estavam distantes de Jerusalém, cerca de 8 quilômetros, o capitão babilônio Nebuzaradã recebeu ordens expressas do rei Nabucodonosor para que interrompesse a marcha e desse a Jeremias o direito de escolher entre ir ou ficar. Imagine essa cena, Jeremias sendo retirado da multidão por uma deferência pessoal do poderoso rei da Babilônia, dominador do mundo. Em Jerusalém, Jeremias havia sido motivo de riso e escárnio nas ruas. Fora tirado a uma cisterna para morrer. Fora insultado no pátio da prisão, amarrado a troncos e ridicularizado. Agora, apenas meio-dia após o início da longa caminhada até o exílio, suas correntes são quebradas e o chefe da guarda, Nebuzaradã, o presenteia com a possibilidade de escolher entre duas opções. Ele podia ir à Babilônia com a promessa de um tratamento especial, ou seja, sem correntes, sem privações, o direito a uma custódia protetora, de modo que nunca mais ele necessitasse suportar o abuso de seus compatriotas, e uma concessão especial do próprio rei. Ou ele podia ficar em Jerusalém, a cidade na qual viveu e pela qual lutou por toda a sua vida. Um grande amigo de Jeremias, Gedalias, filho de Safã, fora escolhido governador. Portanto, o profeta seria muito bem-vindo caso decidisse permanecer em Jerusalém e ser parte da diminuta comunidade que ficara.
A vida em Jerusalém recomeçaria em um ambiente cruel, castigado pela total escassez de recursos, em meio a uma cidade destruída, habitada por algumas pessoas tão pobres que sequer foram consideradas valiosas para serem levadas como prisioneiros. Isso não parecia um reinício feliz e promissor para alguém com 65 anos. Por outro lado, a vida na Babilônia poderia ser uma aposentadoria suave, honrado pela corte babilônia, protegido por uma guarda pessoal, vivendo da pensão real. Jeremias estava pronto para a aposentadoria e a merecia. Após uma vida inteira de rejeição e escárnio, e por certo desejoso de conhecimento, ele recebeu uma honrosa oferta feita pelo rei do império mais poderoso da época. Este profeta, ridicularizado por seus próprios compatriotas, era considerado e respeitado pelos inimigos. Jeremias, porém, ainda não se sentia pronto para sua merecida aposentadoria. Ele não estava cansado de viver pela fé. Ele estava acostumado a recomeçar do nada. Afinal, foi isso que fez a vida toda. Desde há muito, ele já havia desistido de contar com seus recursos. O profeta tinha por hábito contar com a graça de Deus a cada nova manhã. Sem qualquer hesitação, ele fez a sua escolha, decidindo permanecer em Jerusalém. Ele deu preferência aos excluídos, aos pobres e aos entulhos, o que restou do povo que ele acreditava ser a base para Deus edificar um povo para sua glória. Na Jerusalém do julgamento, era impossível confundir prosperidade material com a bênção divina, a posição social com o favor de Deus, o orgulho nacionalista com a glória do Senhor, ou os rituais religiosos com a sua excelsa presença. A luta pela prosperidade havia cessado. As armadilhas da posição social já não mais existiam. O orgulho da nação se desfizera, e o esplendor da religião era passado, e Deus era presente. Todas as presunções e suposições culturais, políticas, religiosas e sociais que interferiram com a exposição clara da palavra de Deus por intermédio da pregação de Jeremias foram destruídas. Nunca houve uma condição mais favorável para o desenvolvimento de uma comunidade madura na fé. Do nada, Deus faria uma nova criação. A decisão tomada por Jeremias naquele dia, em Ramá, foi uma ação que caracterizou toda a sua vida. Ele escolheu estar onde Deus comandava, no centro da ação de Deus, no lugar da promessa divina, em meio à salvação do Senhor, desafiando as convenções estereotipadas, a opinião popular e o auto-engrandecimento fácil. Jeremias escolheu viver pela fé. E esse viver não significa receber aplausos constantes, muito menos jogar no time vencedor. O viver pela fé requer prontidão para se viver por algo que não se pode ver, controlar ou prever. Karl Barth escreveu: se fixarmos nossos olhos sobre o lugar onde o curso deste mundo atinge o ponto mais baixo, onde a vaidade é inequívoca, onde os suspiros e gemidos são mais amargos e o divino incógnito é mais impenetrável, lá encontraremos Jesus Cristo. Transformação de todas as coisas ocorre onde o mistério da vida humana atinge seu ponto culminante. A esperança de sua glória surge para nós quando nada mais, além da existência de Deus, permanece, e Ele se torna para nós o Deus vivo e verdadeiro. Ele, a quem consideramos que está sempre contra nós, lá está para atuar o nosso favor. O abismo de obscuridade, contradição e paradoxo que pairava sobre a vida de Jeremias foi dissipado naquele momento. Todas as perguntas, repletas de ceticismo, que perseguiram a Jeremias ao longo de sua vida, seria ele um falso profeta ou não? Um patriota ou traidor? Um clarividente ou iludido? Fútil ou eficaz?
foram transformadas em contundentes pontos de exclamação. A verdade de sua pregação fora confirmada. A integridade de sua vida fora provada. O seu compromisso com a aliança divina foi validado. Finalmente, um final feliz. Ainda não era o fim. Exceto pelo fato de não ser o fim, aquele momento tão harmonioso deu lugar ao caos. A dramática decisão desembocou numa desordem moral. Pouco tempo depois de Gedalias instalar-se como governador e Jeremias reiniciar o seu trabalho de desenvolver vidas entre o povo de Deus, um criminoso territorialista, Ismael, assassinou a Gedalias, massacrou a todos os que estavam por perto e jogou os corpos em uma cisterna gigante, em um verdadeiro banho de sangue. Sua ação foi combatida por Joanã, que reuniu os sobreviventes, perseguiu a Ismael e pôs-se em luta, buscando restaurar a ordem novamente. A primeira e melhor atitude que Joanã tomou foi procurar Jeremias e pedir-lhe que orasse pela orientação de Deus, e o profeta suplicou ao Senhor. Deus confirmou a decisão prévia de Jeremias. O povo deveria permanecer em Jerusalém. Aqueles homens, mulheres e crianças deveriam ser o povo remanescente, do qual Deus desenvolveria a sua santa nação. Aquelas pessoas deveriam, em outras palavras, viver pela fé. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e faça morar em vossa terra. Jeremias 42, versículos 10 e 12. Joanã e os demais respeitavam a Jeremias e por esta razão suplicaram por suas orações, mas eles não confiaram em Deus o suficiente para seguir o conselho do profeta. Eles estavam cansados de viver pela fé e decidiram ir para o Egito. Um dos motivos foi medo. Eles tinham receio da represária da Babilônia pelo assassinato de Gedalias, cometido por Ismael. Entretanto, a grande razão foi a recusa de viver pela fé. Eles não queriam aceitar os riscos e perigos de depender de um Deus invisível. Eles desejavam a segurança e a estabilidade de uma economia sólida. O povo não queria assumir a árdua tarefa de reconstruir uma vida de fé em Deus. Ansiavam pela vida suave que imaginavam os aguardava no Egito. Não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Jeremias 42, versículo 14. Eles buscavam uma saída fácil. Muitas pessoas escolheram viver no Egito em vez de perseverar na fé. Eles foram para uma religião pelo mesmo motivo que eu vou a um jogo de beisebol, para escapar da desordem, para enxergar tudo mais claro, para encontrar um lugar onde pudessem assentar-se e ter uma visão de todo o cenário num relance, onde conseguissem facilmente avaliar o desempenho dos protagonistas e ver as pessoas colhendo o que mereciam. Placares morais são atualizados e estatísticas são obsessivamente calculadas. Muitas reuniões religiosas são projetadas para atingir exatamente aos mesmos desejos. O mundo está restrito ao que pode ser organizado e regulamentado. Cada pessoa é claramente rotulada, como sendo de seu lado ou do oposto. Jamais paira qualquer dúvida sobre o que é bom e o que é mal. O único problema com tais religiões egípcias é que a claridade dura enquanto durar a reunião. Não é um aprofundamento da realidade, mas uma fuga dela. Durante aquele tempo e espaço de proteção, desempenhos heróicos são aplaudidos e vilões são vaiados. Há uma distinta oposição ao ódio. Entretanto, de volta ao trabalho, à vida em família, ao lazer, tais rótulos não grudam. A vida do lado de fora das reuniões é então vista como sendo desesperadamente contaminada.
É compreensível que pessoas que abraçam esse tipo de religião procurem ir ao maior número de reunião possível, a fim de experimentar a clareza, o controle e a ordem com o máximo de frequência. Nem ferido ou casado. Certa vez, Flannery O'Connor afirmou ter uma tia que achava que uma história sem alguém mortalmente ferido ou uma cena de casamento em seu final era banal e sem graça. Mas a vida raramente apresenta finais assim definidos. Como consequência, as melhores histórias, aquelas que nos mostram a nossa verdadeira condição ao nos apresentar a realidade, também não possuem esses finais. A vida é ambígua, há finais indefinidos. É preciso ter maturidade para se viver com a ambiguidade, o caos, o absurdo e a desorganização. Se nos recusarmos a viver como estes elementos, excluímos algo que pode muito bem ser o que é essencial e valioso, os perigos da fé, os mistérios de Deus. O final de Jeremias não é conclusivo. Nós queremos saber o fim, mas não há. A última cena da vida deste profeta retrata como ele passou grande parte de sua vida, ou seja, pregando a palavra de Deus para um povo que o desprezava. Jeremias 44. Nós desejamos saber se ele finalmente foi bem-sucedido, de modo a vivermos corajosamente e também sermos vitoriosos. Ou queremos saber se ele finalmente fracassou, provando que uma vida de fé e integridade não vale a pena, que podemos prosseguir descobrindo outros meios pelos quais viver. Mas o livro de Jeremias não fornece este conhecimento. Ao final da história, ele não se casou ou foi mortalmente ferido. No Egito, um lugar em que ele não queria estar, tendo ao lado pessoas que o trataram de forma cruel, ele prosseguiu fiel e corajosamente, sob o fardo de uma impiedosa rejeição. Uma vida edificante e extraordinariamente bem vivida.